Bom dia, igreja. Meu nome é Samuel. Bom dia, igreja. Meu nome é Sofia. Bom dia, igreja. Meu nome é Samanta. A mamãe e a Sara estão por trás das câmeras e a gente queria dar boas-vindas para vocês. A igreja está fazendo uma série sobre a história de José, que é minha história favorita, porque essa história ensina, que Deus pode ajudar as pessoas, mesmo que elas estejam com muita dificuldade, e também que ele ajuda as pessoas a se ajudarem a ajudarem as outras pessoas, E eu gosto muito, muito, muito dessa história. É isso. Como a Sofia falou, essa história fala muito sobre Deus, que ajuda as pessoas a se ajudarem e ajudarem as outras. E essa história também aponta para Jesus. Eu, junto com o Rômulo, o Oséias e o Marcos Araújo, de Belo Horizonte, decidimos estudar essa história um pouco mais e mostrar para vocês o como ela é relevante, não somente no que a gente costuma enxergar na história, mas como ela é relevante para mostrar que Deus está por trás da história e é o personagem principal para trazer salvação. E como que Moisés, que escreveu Gênesis, estava apontando para Jesus. Eu queria ler só um versículo com vocês que mostra um pouco sobre isso. Em Gênesis 45, versículo 7. Fala: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Então é isso que Deus faz. Ele está por trás da história. Eu queria pedir agora para a Samanta terminar com uma oração para a gente. Papai do céu, obrigada por já ter criado uma vacina, com que o meu dente caia logo e com que a gente volte para a escola. Em nome de Jesus, amém. Amém. Papai pode continuar orando um pouquinho? Deus, obrigado por a gente também aprender sobre a história de José. Obrigado pela Bíblia e por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, e que o Senhor abençoe o culto que teremos. Tiramos grato no nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia.
Hope Worldwide serves more than 1.5 million people annually around the world. For the past 29 years, with your support, we are transforming our world through love and compassion for our neighbors in need. Together, we are meeting the needs of hurting people. We are delivering sustainable programs. We are responding to disasters, including the COVID-19 pandemic this year, through our Loaves and Fishes campaign. In Galatians 6:10, it says, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers." At Hope Worldwide, we believe it is our core mission to share God's love by serving our brothers and sisters and neighbors in need. In response to this scripture and many others, our charity was founded to mobilize people and bring hope. This is truly a testimony to the global unity that we enjoy and the wisdom of building an organization like Hope Worldwide. When you give to our global mission, we don't just collect your dollar and turn around and give it to someone in need. No, instead, your dollar empowers our staff to engage corporations and other community partners as we multiply that dollar so that we can give 10 times that sum to many more people in need. This is real support in the form of medicine, food, and essential supplies, as well as medical care, training materials for orphans and vulnerable children, or disaster materials in response to hurricanes. These are tangible resources provided through our programs in your community and in communities around the world. In order to continue our work through our global network of love and compassion, we ask you to support our global operation, which makes this possible. We believe God is working through you as you pray for us, volunteer with us, and invest in our global mission. Please donate now. Olá, eu me chamo Gustavo e essa é minha esposa, Ana Cristina. Gostaríamos de convidar todos a fazerem uma oração. Oremos. Amém. Deus eterno, Pai, Altíssimo, louvado seja o Senhor, Pai, Pai do nosso Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor, Pai, pois vemos hoje esperança, porque passamos por um ano tão difícil, ano em que percebemos pessoas próximas, Pai, sendo contaminadas por esse vírus, desenvolvendo a doença e perdendo até alguns próximos, Pai, parentes, amigos. Um ano de tristeza. Mas eu te agradeço, Pai, porque hoje podemos ter a esperança através da vacina. Amém. Esperamos, Pai, sinceramente, que com essa vacina, Pai, um novo momento inicie-se, Pai, para que a gente possa cessar esse desespero, essa ansiedade, Pai, em muitos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até agora, mesmo quando não tínhamos vacina, Pai. Verdade. Então percebemos, Pai, que a sua providência, o seu amor, a sua proteção é maior. Louvado seja o Senhor, Deus eterno, porque temos do Senhor a sua misericórdia, a bondade do Senhor, o amor do Senhor, Pai. Amém. Por isso, louvamos e bendizemos, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, querido Deus eterno, continuando na Tua presença. Pai, eu quero orar a Deus que o Senhor possa continuar cuidando, Pai, de cada profissional que tem trabalhado, Pai, de uma maneira tão árdua, Pai, no combate, Deus, dessa pandemia. Oro pelos médicos, pelos fisioterapeutas, pelos enfermeiros, por cada um que trabalha, Pai. Pai, oro, por favor, que o Senhor possa cuidar de cada um. Pai, por favor, continua cuidando, Pai, de cada um dos nossos irmãos e familiares, Pai.
nesse momento, que já passou tanto tempo, quase um ano, Pai, dessa pandemia, Deus. Pai, eu sei que muitos estão cansados, Pai, muitos estão esgotados, adoecendo de outras coisas, Pai, mas eu oro, por favor, que não nos falte coragem, não nos falte fé, por favor, Pai, fortaleça nossos joelhos nesse momento, Pai. Pai, que a cada dia, que a cada amanhecer, Pai, a gente possa orar ao Senhor com o coração agradecido e entregar o nosso dia a Ti, Pai, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando de cada um de nós. Muito obrigada por Cristo, nosso guia, nosso mestre, e em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Tenhamos todos um ótimo culto. Amém. A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei louvores, cantarei ao Deus do meu perdão. Umas aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei a Deus, o meu Criador, erguerei minha voz com gratidão, como as aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por suas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei a Deus, o meu Criador, erguerei minha voz com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão. Olá, esse é o momento das nossas ofertas. Meu nome é Henrique, para quem não me conhece, e eu vou ler Atos 2, do 43 ao 47. Diz o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.
uma coisa que chama muita atenção nessa escritura, e ela acontece no começo da igreja, lá no primeiro século. Mas chama bastante atenção a forma como os irmãos faziam as suas ofertas, o nível de generosidade que eles tinham ao ponto de vender as suas propriedades. Não devia ser pouco dinheiro, né? E o nível também de confiança que eles tinham, tanto nos apóstolos, né? Porque inicialmente esse dinheiro ele era entregue aos apóstolos e aí era feita a divisão, né? Conforme as necessidades, e o nível de confiança uns nos outros também, entre os próprios irmãos. Isso realmente nos desafia, ver esse nível de generosidade nas ofertas lá no primeiro século. Mas o contexto também ajudava bastante, né? Eles estavam em contato com os apóstolos, os homens que andaram com Jesus Cristo, e estavam fazendo ali milagres e maravilhas, e isso, naturalmente, você vendo tudo aquilo, vai aumentar o seu temor a Deus. Mas é importante entender o que significa a palavra temor, né? E no glossário da Bíblia, lá no finalzinho, fala, né? Esse temor significa respeitar ou reverenciar a Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Temor a Deus não quer dizer simplesmente medo de Deus. É antes respeito, amor, obediência e adoração a Deus. É isso que significa, na verdade, o temor a Deus. É esse espírito de adoração a Deus, de se encantar e se maravilhar com Deus, mas respeitar Ele também, entender que Ele é quem Deus é. Então, esse espírito era uma das coisas que movia os corações dos irmãos para esse nível de ofertas. Outra coisa também que contribuía é que os irmãos se reuniam todos os dias no pátio do templo. E a gente sabe que hoje isso não é uma realidade para nós, né? Apesar de que eu conheço irmãos que vêm, irmãos, diariamente, né? E isso é incrível. A gente tem hoje recursos de transporte, recursos de tecnologia, talvez até a gente precise usar melhor esses recursos, né? Mas o ponto é que talvez, né, por eles se verem todos os dias, ou seja, com uma grande frequência, eles se conheciam, né? Você acaba conhecendo a necessidade um do outro, e isso naturalmente acaba contribuindo para que você queira ajudar mais, né, uns aos outros. Então, isso se estendia, não era só nas ofertas, era também, eles queriam dividir as refeições que eles faziam, também queriam dividir com os demais, e isso era um ambiente incrível, que expressava um louvor a Deus, como fala aqui também, né? E um dos resultados disso é que eles acabavam estimados pela sociedade, né? Principalmente a sociedade daquela época, né? Uma sociedade muito dura, muito baseada em batalhas, em interesses, aquele Império Romano, aquela cultura, né? E uma cultura muito implacável. E aí, de repente, vem a igreja com uma cultura de benevolência, de entrega, de misericórdia, de acolhimento daquele que é mais fraco e mais necessitado. Então isso naturalmente chamou muita atenção e fazia a igreja ser estimada no primeiro século, naquela ocasião. E naturalmente trazia mais pessoas para se juntarem ao reino de Deus. Que testemunho incrível que essa escritura traz. Então nós queremos trazer isso como um encorajamento para que você faça a sua oferta com generosidade para a igreja, e vai aparecer aqui a conta da igreja, os dados, para que você possa fazer
hoje essa oferta por depósito ou transferência bancária. Essa informação também está na descrição do vídeo para que você possa fazer. Outra coisa que eu queria trazer aqui para nós é a iniciativa da Igreja do Rio de contribuir para uma necessidade que está acontecendo hoje na sociedade. Hoje nós temos observado que tem pessoas lá na Amazônia que estão sofrendo seriamente a questão da falta de oxigênio nos hospitais, né? As pessoas contaminadas aí com Covid-19, muitas não estão sendo tratadas e infelizmente estão até falecendo por esse motivo. Então, em sensibilidade a essa situação, nós como igreja entendemos que também convém a gente contribuir para aliviar essa dor e esse sofrimento. Então, nós vamos dedicar uma parte das nossas ofertas do caixa da igreja para essa finalidade, né? Mas também queremos abrir para você a possibilidade de você fazer uma oferta específica para ajudar a Amazônia, uma oferta direcionada. Então, qual que é a nossa instrução? A conta para depósito é a mesma, a conta da igreja, que a gente acabou de falar. Porém, quando você for fazer o seu depósito para ajudar especificamente nessa questão da Amazônia, você acrescenta, por favor, 10 centavos no seu depósito. Por exemplo, você vai depositar 100 reais. Depositar lá 100 reais e 10 centavos. Se você for depositar 500 reais, depositar lá 500 reais e 10 centavos. Assim, quando o escritório da igreja vê lá que vai ser esses depósitos, vai conseguir identificar que aquela é uma oferta específica para a Amazônia. E aí, naturalmente, né, nós como igreja, nós vamos buscar as informações mais precisas da real necessidade de ajuda financeira, lá, principalmente com pessoas que estejam próximas e saibam do que está acontecendo lá. E também nós vamos ver a maneira mais segura, né, pessoas realmente de confiança, para que a gente tenha plena certeza de que o recurso vai alcançar a finalidade a que se destina. Então é isso que eu queria trazer essa manhã para todos nós, e vamos orar pelas nossas ofertas. Pai, muito obrigado por podermos ofertar ao Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco, tem nos dado tudo, alegria, salvação, tudo aquilo que precisamos, não tem faltado nada, Pai. Muito obrigado porque podemos ter o privilégio de contribuir com tão pouco, Pai, que são os nossos recursos financeiros, tanto para a igreja, Pai, quanto também para demonstrar benevolência para as necessidades da sociedade hoje, Pai. Muito obrigado por isso, porque tudo isso quem permite é o Senhor. Nosso desejo é que o nosso coração esteja correto, que seja um coração que vai glorificar o Senhor com a oferta que vamos fazer, Pai. Seja de qual tipo for, que tenhamos o coração correto, Pai, cheio de temor ao Senhor, e que vai te prestar o devido louvor. Por favor, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara e lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo
está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. E ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara e lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Irmãos, ouçam um sonho que eu tive. Muitos pensam que o momento da redenção de José foi em Gênesis 41, mas sua história vai muito além. Aquele que foi do poço à casa de Potifar, da prisão ao palácio, nos conta bem mais sobre o que percebemos ao primeiro olhar. E se a história de José também fala de mim e de você? E se Deus desde Gênesis já preparava o caminho para nos libertar? A vida de José mostra o cuidado de Deus com seu plano perfeito, nos mostrando que a obra da cruz começou bem antes de Belém. Desde o início, Ele preparou o nosso resgate e a nossa redenção. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, o Sonhador. Nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Domingo, às 10h30, no canal do YouTube. Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Igreja do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. Meu nome é Marcos, sou aqui de BH, quero trazer as saudações aqui da igreja para todos vocês. Também queria dizer que para mim é uma honra e um privilégio poder participar dessa série José, o Sonhador. Fiquei muito honrado de receber o convite, queria agradecer e convidá-los para uma oração. Pai, nessa manhã pedimos ao Senhor discernimento, que as Escrituras alegrem nossos corações, nos desafiem, eleve nossos pensamentos ao Senhor, reconhecendo que toda honra e glória é dada ao Senhor, que o Senhor é o Deus da história, que nossa vida está em Suas mãos e que o Senhor tem um plano maravilhoso que está se cumprindo nesse momento e na nossa vida e nesses tempos. Louvado seja o Senhor. Me usa, por favor, Deus, e também dá discernimento aos meus irmãos e amigos, que Teu Espírito age nessa manhã, naquilo que nós estamos aprendendo nessa série. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu tenho acompanhado a série e acompanhei já Samuel, né, com a abertura, falando de como Jacó, né, como que Deus usa uma família bagunçada, desestruturada, com muitos conflitos, e começa a mover o coração, e eles começam a serem transformados. A gente vai ver isso acontecendo. Também o Rômulo pregou domingo passado, né, e ele falou sobre como Deus está no controle da história, e que às vezes a gente olha a história de José e talvez possamos confundir, achar que ele é o principal personagem, mas não é. O sonho veio de Deus, né? As situações foram criadas por Deus. Então, no decorrer que a gente aprendeu semana passada, fica evidente o poder de Deus agindo e transformando.
E nós vamos ver que José percebe isso também. E também na história que o Rômulo contou, José, ele tem 2 filhos, ele é governador, né? Vocês conhecem a história, queria encorajá-los para que leia, né? Então José, ele está feliz da vida, ele é governador, toda a dor tinha ficado para trás, ele tem uma esposa, o nome dos filhos dele revela, né? Esse novo estado de vida. Olha, ele coloca Manassés e fala, olha, com esse nome ele está dizendo que Deus me fez esquecer toda a minha dor, meu sofrimento, Deus me fez esquecer. E aí ele tem outro filho e fala, esse é o Efraim. Efraim é o que? Deus me fez prosperar. Além de esquecer, ele me fez prosperar. Agora eu vou tocar o barco, deixar o que passou, passou, né? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima, siga em frente. Se o livro se a história de José terminasse aqui, tiraríamos muitas coisas interessantes, não é? José foi um homem fiel, olha como Deus abençoa os fiéis, você deve ser fiel, olha jovem, corre da imoralidade, José correu e olha como Deus o abençoou. Às vezes para fazer algo certo você vai sofrer, olha as pessoas são ingratas mesmo, mas seja fiel. A gente poderia tirar alguns valores morais daqui, algumas direções, mas será que é isso que é o livro? Do outro lado nós teríamos Jacó, que talvez morreria magoado com os filhos, você vai perceber que há muita mágoa, talvez os filhos todos brigariam, e nós não teríamos a nação de Israel, eles nunca teriam saído de Canaã, então seria muito triste se parasse por aí. E o livro, a história de José, o livro de Gênesis, ele quer dizer o quê? Algo está acontecendo, o plano de Deus está em ação, está acontecendo exatamente como Deus quer, e isso chega nos dias de hoje, e tem muito a ver com as nossas vidas. Fico muito feliz, e hoje eu quero falar, e o meu tema de hoje é no caminho da redenção. José estava, como eu falei, talvez na melhor fase da vida dele, ele já estava tocando barco. E eu queria que você lesse comigo lá, em Gênesis capítulo 42, de 1 a 11, para você entender o contexto, né? Já passaram-se 20 anos, como eu falei, José estava bem resolvido com a vida dele, ele já estava tocando barco, e de repente, aquele sonho que ele tinha da fome, acontece, e os irmãos dele que estavam lá em Canaã foram obrigados a ir para o Egito. E é isso que eu falo, Deus agindo, porque havia algo que precisava ser resolvido ainda. E está lá em Gênesis 42, de 1 a 11, queria que você acompanhasse comigo, diz o seguinte: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, deixa até lá, compre trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhes acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? De onde você vem? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles. E lhes disse, vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Então, uma coisa nós precisamos ter em mente, né, quando a gente lê essa história, que redenção, ela não acontece jogando a sujeira para debaixo do tapete. Quando Deus vai trabalhar na redenção na vida sua, na minha vida, na vida do povo de Israel, no mundo, Ele vai tratar com aqueles assuntos que precisam ser transformados. Ele vai nos usar, mas Ele vai nos transformar também. E havia um problema, né? Imagina, a gente vai ver que nessa família, quando José estava lá tranquilo, né? Ele podia ter pensado, deixado para lá.
E quando ele vê os irmãos, reconhece, imagina toda a dor que saiu novamente. Por que, Deus? Por que agora? Eu estava tão feliz. Você percebe que José precisava de redenção. Não era somente jogar a sujeira para debaixo do tapete e seguir em frente. Ele precisava de redenção. Então ele reconhece os irmãos e talvez ele pode ter pensado: agora é tempo de eu ser o juiz. Talvez Deus os colocou nessa posição para que eu fosse juiz, e eu vou julgá-los. E ele começa a fazer perguntas, mas o interessante é que José entendeu que aquele sonho que Deus o havia dado era a interpretação da história, daquele momento. Ele entende tudo isso. E é interessante no versículo 11, é quase cômico, né? Porque os irmãos de José, quando José os acusa, né? Vocês são espiões. Os irmãos dele falam: não, nós somos gente boa. Eu sou gente boa, nós somos gente bacana, nós não somos ladrões, nem espiões, né? Eram sequestradores, mentirosos, mas não espiões. E José talvez tenha pensado: sabe uma coisa, já que Deus me colocou para ser juiz deles, quem sabe nesses 20 anos algo não aconteceu. E ele começa a fazer provas. Ele quer saber, a gente vai perceber, ele quer saber: meu irmão está vivo? Será que depois que eles me pegaram, eles não foram lá e mataram meu irmão? Aí meu pai está vivo? Será que meus irmãos também não deram tanto desgosto que mataram meu pai? Outra coisa interessante do lado de Jacó é que quando os filhos precisam ir comprar comida, o que faz Jacó? Fala: vão todo mundo. Era importante que cada um fosse para poder trazer o maior número possível de alimentos. Mas quem não ia, quem estava lá do lado do papai? O filho mais novo, o irmão de José, Benjamim. E Jacó tinha algo no coração: eu não quero que ele vá para que nada lhe aconteça de mal, como aconteceu com meu outro filho. Será que Jacó não desconfiava? Havia uma amargura. Imagina uma família, né, onde uma parte é a parte querida e a outra não. Imagina quanta dor estava ali escondida, quantas coisas precisavam ser tratadas. Era uma família que precisava de redenção. E isso é para nós, todos nós precisamos dessa redenção, e ela vai acontecer, e ela está acontecendo. Olha que interessante, no capítulo 42, versículo 12 a 13, ele fala assim: mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora com seu pai, e o outro já morreu. Nesse relato você consegue perceber a culpa? Quando José, eles não sabiam que era seu irmão, ele começa a fazer perguntas: me fala aí da vida de vocês. Meu pai, o meu irmão. E sai da boca deles: um outro morreu. Havia uma situação muito pendente, havia muita coisa a lidar com o coração. Irmãos que sentem culpa, um pai que desconfia, um outro que perdoa ou que esquece, mas que ainda tem seu coração machucado. E eram essas pessoas que Deus ia usar para que a redenção fosse completa. Então José, como juiz, ele pensa: eu vou fazer alguns testes. Eu quero ver, quem sabe nesses 20 anos esses homens não mudaram. Quem sabe nesses 20 anos algo pode ter acontecido. Já que Deus me colocou aqui e provavelmente é o que Ele quer que eu faça, eu vou fazer esse teste. Então, no primeiro teste, ele pergunta: vocês me falaram aí da sua família, de um irmão mais jovem. Esse irmão mais jovem, que é Benjamim, ele está vivo? Esse era o primeiro teste. E como ele iria saber a verdade? Então ele começa a falar, olha lá no versículo, no mesmo capítulo 42, no versículo 18 a 24. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus, se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los.
pois ele havia falado por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Olha novamente o que eu tinha falado, né? Havia tanta culpa no coração desses irmãos. Quando José faz o teste, fala, ok, vamos ver se eles mudaram. Vai lá, busca o seu irmão, mas um de vocês vai ficar aqui como escravo, preso. E ele é acorrentado, Simeão é escolhido, Simeão é acorrentado. Imagina o desespero de Simeão. E aquelas coisas estavam voltando à mente dos irmãos. Ele falou, gente, olha só. E eles começaram a lidar com o passado, de falar, você lembra de como nosso irmão sentiu angústia? Em outras versões falam que ele sentia uma angústia na alma. Ele implorou para nós e nós dissemos não, havia tanta maldade. E agora Deus nos está castigando. Nós estamos falando das tribos, dos homens que iam originar o povo de Israel, de onde viria Jesus. Estamos falando de que esses homens estavam lá, ainda que a vida tocando, precisavam de redenção. E Deus estava tratando o coração deles, eles estavam percebendo. Parece que toda aquela culpa e o pecado estava voltando. E Simeão é preso e os 9 voltam. E aí no decorrer, lá no versículo 25, o que José faz? Ele lembra, eu lembro que meus irmãos me venderam. Sabe o que eu vou fazer? Vou prender Simeão para ver se eles se importam mesmo. Quem sabe eles mudaram. Vou devolver o dinheiro, porque eles são tão gananciosos. Talvez quando eles pegarem o dinheiro, eles vão nem ligar para Simeão. E bom, e fizeram isso, e eles voltaram, né? Assim, cheios de temor, porque havia acontecido toda aquela situação. E de repente, quando eles voltam, conta a história, o pai fala, olha, tem uma coisa, Simeão ficou preso e o dinheiro foi devolvido. Então eu queria ler essa parte para que você entenda que está acontecendo agora uma cirurgia de coração aberto. Lá no versículo 35 diz, ao esvaziar as bagagens, dentro das bagagens de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Eles disseram seu pai Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse a seu pai, podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixe-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura de tristeza. Você percebe toda a mágoa e toda a divisão aqui nessa família? É exposto o coração de cada um. Quando os irmãos voltam e falam, olha, aconteceu essa situação, o homem nos tratou lá de maneira áspera, ficou com Simeão, fez uma condição, só podemos voltar se Benjamim for conosco. Quando Jacó ouve aquilo, o coração dele fica pesado, ele fala, não, meu Benjamim não, eu já perdi José, e eu não quero não, Benjamim não vai, e já perdi Simeão. Basicamente Jacó está falando, ó, azar de Simeão, perdi meu filho, porque eu não vou mandar Benjamim. Ele ainda fala assim, bem, se acontece algo com Benjamim, eu morro. Você percebe um pai amargurado, culpa, os irmãos ali tentando convencer, porque eles iriam precisar da comida, havia desconfiança. Para mim, Jacó não tinha engolido a história do que José tinha sido devorado por um animal. Talvez quisesse acreditar nisso, de tão sórdida que seria essa história. A vida dessa família parece aquele caso de família, né? Tão difícil de acreditar. Mas eu queria também abrir um parênteses aqui para que você entenda o quanto é importante, o quanto nós precisamos de redenção. O quanto é importante que não só o passado fique para trás, mas que ele seja resolvido. E a gente só consegue resolver se você olha para um plano maior e vê Cristo morrendo na cruz para resolver os nossos problemas. Para resolver os nossos problemas com Deus, os nossos pecados. O Evangelho, eu sempre costumo falar aqui para a igreja, ele tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a notícia ruim?
você é um pecador. Os seus pecados mataram a Jesus. Você merece o inferno por causa disso. E qual é a notícia boa? Mas Jesus veio para justamente trazer redenção nisso. Para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. E essa história tem muito a ver conosco, com a nossa reconciliação. E olha essa família, eles eram, a vida deles eram guiadas pelos sentimentos de desconfiança, de dor, de culpa. E quando os nossos pecados começam a nos definir, vamos tomar decisões difíceis. Vamos ser ásperos, vamos ter desconfiança, não vamos perdoar. Não vamos provar da redenção que temos em Cristo. E Deus sabia que para que essa família fosse usada, eles precisavam de redenção. 20 anos havia se passado e Deus sabia, eu tenho um plano de execução e ele vai acontecer independente das pessoas, porque eu estou trabalhando. E Deus estava trabalhando nos corações. E eu sei que Deus também está trabalhando no seu coração e no meu. O Evangelho, cada vez, ele nos provoca para a redenção, para revelar nossos corações. Não para ficar na culpa, mas para olhar para Cristo e seguir em frente. Não é para ignorar o elefante que está na sala. Sabe essa expressão? Há um elefante aqui na sala, temos um problema. 20 anos se passaram e havia um problema não resolvido. Então estão lá eles com essa situação, Deus movendo a história para que esse conflito fosse resolvido, porque Ele tinha um olhar muito além que a gente tem. A gente sabe que é graças a essa família que coisas maravilhosas, o plano de Deus aconteceu e está acontecendo. A gente vai falar mais sobre isso. Mas olha, trauma não pode mais definir quem somos. Trauma do passado, conflitos. Temos que olhar e sermos definidos por Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E também aí termina o capítulo 42. Jacó está preso à sua dor, entregue a uma amargura, entregue ao medo, entregue a uma idolatria de Benjamim. Benjamim era tão especial para ele, era mais importante do que os outros filhos. Apesar de tudo ter acontecido e ter passado já 20 anos, Jacó cometia o mesmo pecado. E os irmãos também, o mesmo pecado. E aí nós entramos lá no capítulo 43. E no capítulo 43, no versículo 1, diz o seguinte: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os irmãos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhes disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que traga seu irmão. E olha que interessante, mais ou menos dá para calcular, quando Judá fala, né, discute, fala, olha, se você tivesse liberado o Benjamim, a gente teria ido uma vez e voltado. Então dá para entender que foram mais ou menos uns 3 meses. 3 meses se passaram, lembra, Simeão está preso, a condição para que Simeão não seja liberto é que os irmãos voltem. Tem aquele conflito e Jacó fala, olha, perdi José, também perco Simeão, porque eu não vou abrir mão de Benjamim. Ferida exposta, não há redenção ainda. E aí começa a aparecer um novo personagem, Judá. Não foi o irmão mais velho, e não dá tempo para explicar isso, porque, mas tem motivo para não ter sido o irmão mais velho. E Judá aparece e ele começa a se levantar e fala, não pai, a gente não pode voltar lá sem Benjamim. E o mais incrível que José era aquele que que Judá era aquele que quando José clamava, ele falou assim, olha, em vez de matar, vamos vender, vamos ganhar dinheiro, cara. Vamos aproveitar, esperto Judá, não? De repente Judá se levanta e começa a ser uma liderança entre seus irmãos e fala, pai, não está certo, não dá. Já se passaram 3 meses, aquele elefante na sala estava lá, ninguém queria tratar, como se nada tivesse acontecido, vamos tocar nosso barco. Mas olha como Deus faz, Deus usa situações, irmãos, para lidar com nossos corações. Usou a fome, usou um problema sério que estava acontecendo no mundo, para que esses homens resolvessem o coração. Talvez nós estamos numa época de tantos desafios com o coronavírus, e eu percebo que Deus tem gritado à humanidade sobre arrependimento, mudança, sobre redenção. Ficamos tão pendentes, né, dessa vida, temos tanto medo, e isso revela muito
a nossa falta de confiança em Deus, talvez. Eu sei, irmãos, eu não estou negando que nós estamos no meio de uma pandemia, mas talvez, o que Deus está, nós temos que olhar para a história e pensar, puxa, o que Deus quer me ensinar? O quanto realmente eu confio no poder de Deus, o quanto realmente eu entendo que esse mundo é o Egito e ele é passageiro, que eu sou peregrino. Você já parou para pensar nisso? Deus agindo. Quantas famílias Deus não está mexendo com essa história para que tenha redenção, assim como mexeu com essa família? Então Deus usou a fome, a dor e as circunstâncias mais severas para começar a redenção dessa importante família. É de Judá que sai o leão da tribo de Judá, Jesus. Então, voltando à história, o que nós percebemos? Os irmãos são obrigados a voltar e Jacó reconhece, olha, não tem jeito. Ele reconhece que ele precisa abrir mão de Benjamim. E porque a fome, olha que incrível, porque se fosse deixar na mão de Jacó, ele ia deixar para lá. Mas como a fome apertou e Deus estava agindo, Deus o moveu e falou, ok. E no capítulo 43, o que me chama a atenção é quando Jacó ele fala, olha, se eu vou ficar sem filho, que assim seja. Que Deus os proteja, que essa missão seja bem. Ele entrega na mão de Deus toda aquela aflição. E você percebe que no começo ele fala, olha, se eu ficar sem filho, sem Benjamim, eu vou morrer. Eu vou ficar triste. Aqui ele está falando, olha, se é a vontade de Deus que isso aconteça, ok. Você vê Deus trabalhando, levantando, primeiro, mexendo com Judá. Segundo, Jacó começando a entender que ele não poderia mais viver naquela dor, naquele medo. E a história continua. Então eles vão, imagina, né? Eles voltam para o Egito, encontram lá com José, e apresenta Benjamim, e José se enche de emoção, porque ele encontra Benjamim, o irmão querido, e aquilo emociona. Você percebe, Jacó, aquele que não queria mais mexer na situação, como Deus também está trabalhando no coração dele, para que José seja transformado, para que ele mexa naquelas coisas, porque Deus ia dar o sustento, porque Deus ia dar a redenção para José também. Todos os personagens aqui estão sendo tratados, porque Deus tem algo maior para eles e para nós. E assim termina. Eles trazem Benjamim, comem juntos, é um tempo incrível, e aí nós vamos entrar no capítulo 44. E do capítulo 44 é mais ou menos o teste final. Acompanha comigo o versículo 11 e 13 para que você entenda. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as vestes. E em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Olha o que aconteceu. Vou explicar, porque parece estar meio estranho já ir direto para esse ponto. Depois que teve o banquete, eles comeram, se divertiram, o que acontece? Eles levam toda a comida, o plano deu certo, Benjamim está voltando com eles, só que José tinha mais coisas para provar. O que José fez? Eu vou pegar agora, colocar a minha taça e vou colocar todo mundo contra Benjamim. E eu quero ver se eles, de fato, vão entregar a vida por esse menino, ou se eles vão abandonar como me abandonaram. E aí, quando eles estão indo embora, José manda um seu administrador colocar a taça na bagagem de Benjamim. Aí nós vemos a situação aqui. O servo de José chega e fala: poxa, peraí, o meu senhor falou que vocês roubaram a taça dele. Que isso? Como é que você paga o bem com o mal? E aí Judá fala: não, impossível, isso não acontece, nós somos honestos, nós já provamos, devolvemos o dinheiro. Não é assim. E aí quando eles falam: olha, se encontrar com alguém pode matar e que vire escravo, todo mundo. E aí o que acontece? Vai sendo verificadas as bolsas e justa de Benjamim. E quando eles encontram a taça na bolsa de Benjamim, eles rasgam a roupa. Imagina de novo eles pensando: meu Deus, olha só, a culpa vindo outra vez, é desgraça porque nós erramos. E aí eles voltam para José
E a atitude de Judá é falar: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Nós pecamos, nós erramos. E o que Judá fala para José: por favor, deixe que eu fique no lugar de Benjamim. Pega a minha vida no lugar dele. Eu imploro, meu pai vai morrer. Ele não vai suportar essa dor. Eu prometi para o meu pai que nada ia acontecer com esse filho querido. Eu queria que você pensasse. O Judá poderia pensar assim: sabe uma coisa? O problema é de Benjamim. Quem mandou ele roubar isso? Eu vou voltar e vou falar para o meu pai: o seu filho querido, o que o senhor protege tanto, não passa de um ladrão. E ainda quase colocou a nossa vida em risco. A sorte que o homem, o governador do Egito era um homem justo e falou: não, só vai ficar, não posso fazer nada. Só vai ficar quem roubou. E Benjamim está pagando o preço dele. Quem mandou ele roubar? E ele poderia pensar: e que meu pai morra mesmo. Ele sempre deu prioridade para esses filhos. Ele nunca se importou comigo. E é isso que acontece. E lavar as mãos. Mas nós vemos Deus transformando também o coração de Judá. E Judá, ele se dá. E isso é um sinal tão grande. E me faz lembrar de Jesus. Que Jesus é aquele que se coloca no lugar. Jesus é aquele que quer dar a vida e fala: olha, a minha vida pela dele. E não é à toa que no plano de Deus, Jesus vai vir da tribo de Judá. E quando você pensa Deus restaurando, e a gente vai ver Deus cuidando dessa família, lidando com o coração, Ele está com um plano maior, que é Jesus, que viria da tribo de Judá. Olha que incrível. E Judá fala: olha, a minha vida pela dele. Isso emociona demais a José. Continuando, nós vamos entrar agora no capítulo 45. Então imagina José, vendo a atitude de Judá, se oferecendo. A história está mudando, meus irmãos estão mudando, algo está acontecendo. E José já está tão emocionado, porque ele escuta o diálogo dos irmãos, falando: puxa, você lembra que nós fizemos com José? Porque na ideia dos irmãos, José não é José, ele não sabia. E José era um egípcio, porque José falava por meio de intérprete, para manter esse disfarce. Ele falava com o intérprete, e o intérprete traduzia para os irmãos. Só que ele entendia tudo que era conversado. Então José já estava emocionado. E quando Judá implora: por favor, eu fico em troca de Benjamim, aquilo vai emocionando, e bum! José não aguenta mais e se revela. Eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo 45, no versículo de 1 a 9. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. E já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar o remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E Ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. E voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor do Egito, venham para cá, não te demores. Olha que incrível. José não aguenta mais, ele se emociona e ele revela aos irmãos: olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Imagina, eu acho que a perna dos irmãos bambearam, José, estamos perdidos, o homem de todo-poderoso aqui é aquele que nós fizemos tão mal. Você lembra que nesse processo de redenção, o coração de Jacó já está sendo lidado, ele começa a abrir mão, começa a olhar para frente, pensar mais nos filhos do que no desejo dele, no que proteger Benjamim. Os irmãos Judá lá se oferecendo,
Aí nós vemos agora José lidando com toda a dor e falando: olha, não se aflija, porque agora eu percebo que todo esse plano não tem nada a ver com vocês nem comigo, mas com Deus. Ele me usou, é Ele que me deu autoridade, Ele que me enviou na frente para preservar a vida de vocês, porque o plano dele continua em ação e algo grande vai acontecer. Algo grande está acontecendo. A preservação da família de José tinha tudo a ver com Jesus. A descendência humana de Jesus viria das tribos que foram salvas, porque Deus escolheu José para que estivesse na frente e que tudo fosse cuidado para que a família de Jacó e todos os seus descendentes pudessem ter comida e sobreviver, para que um remanescente pudesse ser o filho da promessa, que é Jesus. Olha que incrível, por isso que esse plano tem a ver comigo e com você, porque quando tudo isso estava acontecendo, Deus estava pensando em você e em mim. Estava pensando que nós precisávamos de um Salvador, que é Jesus, que viria da tribo de Israel, que viria de Judá. Olha só o plano de Deus em execução. Então é muito pequeno quando você lê uma história como essa e só tira alguns princípios morais, sendo que Deus tem algo muito além para lhe dar. A redenção dele está em curso, estava promovendo a redenção no coração desses irmãos, no coração do Pai, no coração de José e em nossos corações por meio de Jesus. E continuando a história, fica evidente que finalmente também José teve a redenção. Ele fala: olha, tudo que eu passei foi para que Deus pudesse me usar, para que pudesse salvar vidas. E o coração dele então está curado. O capítulo 45 vai terminar com essa grande notícia. A grande notícia é: volta todo mundo feliz e fala assim para Jacó: Jacó, o seu filho José está vivo. Agora, é bem curta essa notícia, né? Mas o que será que teve que rolar antes, né? Jacó poderia perguntar: como assim vivo? Vocês não falaram que ele tinha morrido? Explica essa história. Tinha que lidar com muitas coisas. Olha só a mentira sendo tratada. Irmão, eu fico tão feliz de ver como Deus trabalha para a redenção da nossa alma, para que nós não vivamos nesse mundo carregando peso, culpa, porque isso Cristo veio fazer. Ele veio remover toda a culpa e pecado, e aquele fardo pesado Ele tira e dá um fardo leve. Sabe, quando você olhar para o Cristo Redentor, esse monumento maravilhoso, lembra desse plano, lembra dessa série, que Cristo é aquele que trouxe e traz redenção. Capítulo 45 termina em festa. No capítulo 46, Jacó vai com toda a sua família, muda para o Egito, e Deus fala: pode ir, você não vai morrer no caminho, porque eu estarei com você. No capítulo 47 a 50 vai acontecendo tanta coisa maravilhosa. Jacó abençoa, ele vê a descendência, Jacó abençoa os filhos de José, ele vê os netos, adota Efraim e Manassés como parte das tribos de Judá, como próprio filho, não neto. Isso tem muito a ver com a nossa adoção também. Olha quanto a gente aprende, porque nós somos adotados por meio de Cristo. E em Gênesis 49, no versículo 8, fala assim: o que acontece? Quando Jacó está morrendo, ele vai declarar bênção aos filhos, em especial a Judá. Olha o que ele fala para Judá: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. E no versículo 10 desse mesmo capítulo, Jacó dá uma bênção importantíssima para Judá. Olha o que ele fala: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem a ele pertence, a ele as nações o obedecerão. Então, olha que incrível. Em uma das bênçãos que fala sobre Jesus: olha, de você vai vir um descendente mais importante, aquele que vai trazer a verdadeira redenção e aqueles que todos vão obedecer. E se você olha também nas bênçãos a Judá, o próprio Jacó fala: olha, os seus irmãos vão se curvar a você e a sua descendência. Então, olha que incrível essa promessa. Essa promessa é para nós. Quando você olha isso e percebe que Jesus está aqui, e que é por causa de Jesus que nós temos o perdão dos pecados, a gente vê que toda a história tem a ver com a redenção final que chega até nós. Então José morre, então Jacó morre, e antes de morrer ele pede para que seu corpo seja levado. Ele sabia que ali não era o seu lugar, que ele era peregrino.
E quando Jacó morre, há uma situação a ser resolvida. Então agora nós entramos no capítulo 5 de Gênesis. Eu queria que você acompanhasse comigo do versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Porém, José lhes disse: não tenham medo. Eu estaria no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, e eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esse é o ápice, é a redenção final dessa família. Imagina a situação: Jacó morre e os irmãos pensam: puxa, o pai morreu, e obviamente ele vai, a oportunidade de José acabar com a gente. Mas o que havia acontecido antes, nesse processo de redenção, parece que Jacó teve umas conversinhas com os filhos. Tipo assim: me conta essa história, o que aconteceu? E eles falaram, e olha a redenção acontecendo. Eles foram abertos, falaram da maldade que eles fizeram a José, de toda a mentira, de tudo o que aconteceu. E o pai, que já havia perdoado, já havia visto o plano de Deus em tudo isso, falou: olha, fala para ele então que eu peço para ele, para que ele se desperdoe. E aí, o que acontece? José fala: olha, não se aflijam, eu entendo que eu estou aqui por plano de Deus, que me enviou na frente de vocês, para que um remanescente permanecesse, para que tivesse a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá. O plano de Deus estava em execução, e José sabia disso, e estava com o coração redimido. E olha o que José fala: eu vou me colocar no lugar de Deus. Se Deus quiser punir, disciplinar, Ele vai fazer, eu estou em paz. E quanto isso mostra a redenção, sabe? A Bíblia nos ensina: se Jesus perdoou os nossos pecados, somos nós para não perdoar o pecado de outros. Há tanto ensinamento sobre isso. A redenção, ela resolve. Quando nós somos redimidos e somos transformados em uma nova criatura, nós perdoamos, nós não jogamos para debaixo do tapete, porque nós olhamos para Cristo e não para o outro. Se José fosse olhar para os pecados dos irmãos e falar: vocês merecem castigo, mas José olhou para Deus, que o plano de Deus está em ação, e o próprio José falou: eu vou morrer. E olha o que acontece. Eu queria ler só um trechinho de Êxodo capítulo 1, versículo 6, fala o seguinte: ora, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Imagina se a história fosse de José. Ele caiu no esquecimento de um povo que recebeu tantos benefícios do personagem de José. Isso mostra para mim que essa história da redenção tem a ver com Cristo, que tudo que aconteceu, o foco é em Deus. Essa história não está aqui para você tirar princípios morais, para você falar de coisas: olha, que Deus pode transformar isso, aquilo. Ele pode, Ele vai fazer, mas muito além disso. Para terminar, eu queria que você acompanhasse comigo Apocalipse 5, versículo 9 a 10, para a gente ir terminando. Olha o que diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. 2 Coríntios 5, 17 a 19. E você também, ao ler essa escritura, se preparasse para o momento da ceia. E olha o que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem de José e tudo que aprendemos vai além de uma mensagem que aponta para Ele mesmo. Ela aponta para Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que traz a redenção, aquele que nos transforma, aquele que nos faz novos, assim como Deus foi agindo em nós por meio de Jesus. Então, esse momento, o momento da ceia, eu queria que você se lembra, toda vez que você passar aí no Rio de Janeiro e olhar para o Cristo Redentor, lembra dessa história, lembra da redenção, lembra do que Cristo fez e o que Paulo está falando, que em Cristo nós somos novos. Então agora que você vai comer do pão e lembrar do corpo de Cristo e tomar do suco de uva que representa o sangue dele, você possa meditar em tudo que nós aprendemos, que possa confiar na redenção e provar desse relacionamento com Cristo que te faz uma nova criatura. Vamos orar. Pai, nesse momento, onde nós aprendemos a história de José, e também aprendemos que ela aponta para o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Pai, queremos celebrar comendo do corpo e tomando do sangue, Pai, através do pão e do suco de uva, relembrar da redenção que temos em Cristo, e mais, Pai, ser os mensageiros dessa reconciliação. Pai, eu oro para que o nosso coração se alegre com essa boa notícia, que por meio de Cristo nós somos reconciliados com o Senhor. Agradecemos por esse plano maravilhoso. E em nome de Jesus, o nosso Redentor e Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Obrigado, irmãos. Ótimo domingo. Bem, irmãos, chegamos ao fim de mais uma série. Sabe, eu cresci na igreja e eu ouço a história de José desde que eu era criança. Para mim, essa história sempre foi sobre o tipo de homem que eu devo ser. Um exemplo de conduta moral, de um homem honesto, puro, resiliente, alguém que perdoa. E a gente deve aprender dessas coisas, sim, mas eu nunca me atentei para o fato de que a história de José ela está inserida dentro de um contexto muito maior e com um objetivo maior no livro de Gênesis e de toda a Bíblia. E que toda essa história, a história da Bíblia, é uma história de um Deus que está redimindo e trabalhando para salvar o seu povo, para salvar a sua criação. E que ele faz isso através de sofrimentos, por caminhos e meios que talvez nós não escolheríamos, mas que são os melhores para nós. Irmãos, nós como igreja, a gente tem um hábito, a gente tem uma grande força que é o estudo da palavra, que é a leitura da Bíblia, dos nossos tempos com Deus, devocionais. Mas talvez assim como eu, você esteja todos esses anos perdendo a visão macro das Escrituras e tendo dificuldade, eu tenho essa dificuldade, de entender como que uma história conecta na outra e qual é o objetivo dela no plano de redenção que começa a narrativa lá em Gênesis, que está escrito até Apocalipse, mas que continua até a volta de Jesus Cristo, quando ele vai nos levar para a Terra Prometida. Isso é um trabalho difícil, é um trabalho que exige amadurecimento da nossa parte, estudo.
E eu quero trabalhar, e essa história toda essa série me incentivou a me dedicar mais na minha leitura das Escrituras. E eu espero que esteja te incentivando a isso também. Então, eu quero te encorajar, nesse ano de 2021, se aprofundar na leitura das Escrituras, na forma como você lê as Escrituras. E para isso, uma ótima ferramenta, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, é o projeto 365 que a igreja começou, de leitura da Bíblia toda em um ano. Mas mesmo que você não possa participar do projeto, assista às aulas e os vídeos que estão lá, que com certeza vão te ajudar a interpretar e a entender a Bíblia de uma forma muito mais profunda. E isso é para cristãos antigos e para não cristãos, para pessoas que estão conhecendo a Deus agora. E eu não tenho a menor dúvida de que isso vai te ajudar muito, muito na sua caminhada e no seu relacionamento com Deus. Então é isso. Encerramos aqui o nosso culto. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho para receber as notificações e de dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Tá bom? É isso aí. Grande abraço e até semana que vem.